Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema bem interessante que é discutido também há muito tempo, que é a incorporação às avessas, né? Como é que funciona, o que que é primeiro a incorporação às avessas, como é que funciona o aproveitamento de prejuízo fiscal no caso de incorporação de sociedades, decisão de sociedades, e como é que os tribunais, enfim, o CARF e a jurisprudência têm visto isso atualmente, e também como é que ele via no passado. Então, professor Pedro Anan, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, por essa parceria, e a palavra é sua. Obrigado, Jorge. Estamos aqui novamente nesse projeto, que é o nosso bate-papo tributário. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, que é utilizado até hoje, que seria a chamada incorporação reversa ou incorporação às avessas, né? Mas antes da gente poder falar sobre o tema, é importante a gente saber por que está por trás disso, né? O que é o objetivo disso. Então a gente vai falar da questão do direito à compensação das operações de incorporação e cisão, né? O conceito nós falamos no bate-papo anterior, o que é incorporação, o que é uma excisão, quais os documentos necessários, mas, no caso, do ponto de vista de prejuízo fiscal, o que vai acontecer, né? Então, vamos imaginar, tem uma empresa lucrativa e uma deficitária. Então, a lucrativa está pagando imposto, a deficitária está dando prejuízo. Então, do ponto de vista econômico, o que faz sentido? Eu incorporar o quê? A empresa lucrativa ou a deficitária, né? Então, seria incorporar a deficitária, né, pela lucrativa e eu acabar com a empresa deficitária e, consequentemente, transformar isso numa coisa só. Só que qual que é o problema? Se eu fizer isso, né, tem uma regra na legislação do imposto de renda que fala o seguinte: se a empresa deficitária for incorporada pela lucrativa, eu perco o direito à compensação dos prejuízos fiscais. Então, esse direito se perde. Então, eu não posso transferir. Então, quando a gente fala que é uma associação universal de bens, direitos e obrigações, não é 100%, né? Ela é 99%, porque esse direito, que é um direito importante, ele não é transferido. E no caso de cisão, o que acontece? Eu perco o direito à compensação do prejuízo fiscal proporcionalmente ao patrimônio que está sendo transferido. Então, se for uma decisão parcial, se eu transferir 50%, eu perco 50%. Se é uma situação total, como há uma extinção da empresa cindida, eu perco a totalidade do direito à compensação do prejuízo fiscal. Então, por força disso, o que acontece? Eu incorporar a empresa deficitária pela lucrativa, eu perco esse direito importante. Então, se é um direito que me interessa, porque isso vai reduzir a tributação do meu lucro, eu perco. Então, que as empresas fazem? Eu vou fazer a operação invertida, o reverso. Então, a empresa deficitária incorpora a empresa lucrativa. E é lógico que isso pode não fazer sentido do ponto de vista econômico, né, Jorge? Porque eu tenho uma empresa lucrativa e ela vai ser sacrificada pela empresa deficitária, qual que é o sentido que isso vai acabar acontecendo? E essa é a grande discussão, né? Isso é possível? Eu posso? Eu não posso, né? Então, do ponto de vista legal, não há impedimento na legislação. Eu poderia. Então, uma empresa lucrativa, deficitária, pode incorporar uma empresa lucrativa, desde que você tome alguns cuidados, né? Que as perguntas têm que ser respondidas. Essa operação de fato aconteceu, né? A empresa deficitária, ela existe, ela tem funcionário, ela tem atividade. O que muitas empresas fizeram no passado, né? Compravam empresas com prejuízo, que eram oferecidas aí pelo mercado, pagando lá um valor, né, com deságio, calculava o imposto que ela ia economizar, pagava o deságio e comprava essa empresa, virava sócio e depois de uma semana essa empresa incorporava a empresa lucrativa. Só que aí, de fato, o que aconteceu, né? Qual que é a essência econômica da operação? Qual que é o business purpose? Então, essa é a discussão que acaba acontecendo. Então, a operação, ela é ilegal? Não. Ela é imoral? Não. Né? Eu posso fazer? Eu posso. Faz parte de uma estratégia empresarial. Então, eu poderia fazer a comparação, né, eu como empresa deficitária de uma empresa lucrativa, só que eu tenho que tomar um cuidado que seriam esses. Se a empresa existe, tem funcionário, tem sede, se ela de fato pertence ao mesmo grupo econômico. Então, é isso que tem que ser tomado o devido cuidado para poder viabilizar a operação. Como é que isso é visto no CARF, né? Pergunta que pode fazer. Como é que é a jurisprudência administrativa? Então, tem dois acordos que eu gosto de citar, né, Jorge, que são acordos muito antigos, que não são nem do CARF, são do antigo Conselho de Contribuintes. O primeiro é um acordo muito conhecido, que é da Martins Atacadista, né? Uma rede muito grande, né, de distribuição de produtos, né? Que ela tinha uma empresa, né, do grupo, né, que ela tinha prejuízo, que ela fazia
parte logística da operação. A Martins fazia parte do armazenamento e essa empresa fazia a logística. Elas estavam sob o mesmo controle há mais de 30 anos. E o que eles decidiram fazer? Essa empresa decidiu incorporar a Martins, que era lucrativa, e foram tornar numa coisa só. Eu fiz entender que era uma simulação, aplicou muito qualificada, porque, na verdade, quem incorporou não foi essa empresa, mas sim a Martins, porque logo depois houve uma mudança da razão social, essa empresa que era deficitária passou a ser Martins, era o mesmo sócio, aquela coisa toda que o fisco sempre acaba alegando. Perdeu na DRJ, foi para o antigo Conselho de Contribuintes, no caso, a antiga sétima Câmara do primeiro Conselho. O relator do caso era o conselheiro Luiz Martins Valério. Ele veio na linha de negar provimento a recurso voluntário e, portanto, manter a autuação. Aí o conselheiro Nathanael Martins, que é um grande conhecido nosso, né, professor, um grande estudioso de imposto de renda, ele entendeu que não, que na verdade essa operação fazia parte de uma decisão estratégica empresarial da empresa, que eles faziam parte de mais de 30 anos, apesar de serem mesmos sócios, elas tinham sedes distintas, eram atividades complementares, né, porque a logística faz parte do armazenamento, né, no caso da atividade no Martins, e com base nesses argumentos, a turma, por maioria de votos, entendeu que o contribuinte tinha razão. Aí a Procuradoria, não se conformando, entrou com um recurso especial, esse recurso especial foi admitido, e o relator, no caso, era o Dorival Padovan, que era um conselheiro fazendário, e aí o voto dele foi na linha de manter o julgamento da turma ACO, né, no caso da sétima Câmara, porque ele entendeu que o relator tinha razão, porque dentro do contexto probatório da operação, ele entendeu que essa empresa era uma operação de planejamento tributário e estratégico. E de planejamento tributário não tinha muito a ver, não tinha a ver, na verdade, de decisão estratégica da empresa. Então, por força disso, eles entenderam que o contribuinte tinha razão e, por força disso, eles negaram o provimento ao recurso especial da Procuradoria. Aí tem outro caso também do antigo conselho, por que você cita esse caso, né, Jorge? Apesar de ele ser antigo, você pode utilizar ele até hoje. Por quê? A questão É do contexto didático. probatório. É didático, né? Porque assim, o contexto probatório, apesar de ser de muitos anos, ele ainda é atual, né? Esse segundo caso, o que era? Uma empresa chamada Rexnord. O que ela fazia? Ela comprava essas empresas com prejuízo, né? Aí, essas empresas, antes de ser compradas, sofriam uma cisão parcial, aí eu ficava só com o CNPJ com prejuízo, a parte operacional ficava com o vendedor, né? E depois de uma semana fazia a incorporação da empresa lucrativa. Só que qual que é o problema? Né? Essa empresa nunca teve atividade, só foi, né, criada com essa finalidade. E aí, para piorar, eram de atividades não tinha nada a ver com a Rexnord. Então, uma foi cerealista, outra foi prestador de serviço, outra foi empresa logística, outra foi empresa financeira. E aí mudou a razão social também da empresa e virou Rexnord do Brasil. E eles fizeram isso não só uma vez. Quer fazer uma vez, até aí tudo bem, mas eles fizeram durante 4 anos consecutivos. E aí o fisco entendeu que pô, se abusou, né? Houve um abuso aí nessa operação e por força disso, simulação, multa qualificada, eles perderam da RJ, perderam na turma, na Câmara, né, no contribuinte, foi para a Câmara Superior, aí se você pegar o acordo até que é bem singelo, né, foi até datilografado à mão, né, porque os acordos eram datilografados, e o relator, no caso, entendeu que o contribuinte não tinha razão, porque nesse caso realmente houve um abuso na estrutura, ou seja, você quis forçar aquela coisa que, de fato, quem acabou sendo incorporado não foi a empresa deficitária, mas sim a empresa lucrativa. Né? E até hoje, né, peguei uns acordos recentes do CARF, porque eu estou escrevendo um artigo sobre esse tema, né, que vai ser publicado coordenado pelo João Paulo Vieira, e aí eu fui estudar essa matéria e fui atualizar. E o CARF mantém esse entendimento, viu, Jorge? Ou seja, eles vão analisar o contexto probatório, verificar se de fato essa empresa ela tem atividade, a deficitária, se ela existe, se quem de fato incorporou quem. Essa é a pergunta que tem que se fazer, né? Quem de fato foi incorporado? Foi a empresa lucrativa ou foi a deficitária? Então, se o contexto probatório for satisfatório para demonstrar que a empresa deficitária é quem incorporou, então não tem como negar provimento. Então, não é um caso que é um caso que tem que analisar as provas, né, no caso. Aí foi analisar uma É, decisão da STJ, né? O STJ também foi nessa linha. É um caso que o STJ negou
o recurso especial, mandou o tribunal julgar novamente, né? Mas entendeu que o tribunal tinha razão, né? No seu julgamento, porque o contexto probatório demonstrava que a empresa que foi incorporada não foi a empresa lucrativa, mas sim a deficitária. Mas deixa claro, nós do STJ entendemos que essa operação pode ser feita, né? Ou seja, uma empresa deficitária e comprar uma lucrativa não há proibição na lei, só que você tem que analisar o que foi feito de fato, né? Então, nesse caso também, o STJ foi... E é importante porque eu diria, é uma linha condutora para você analisar. Então, eu posso fazer uma incorporação reversa? Pode. O CARF vai julgar contra? Pode julgar. Vai depender de como você vai fazer a operação. É que a gente fala, e aquilo que a gente tem falado nesse bate-papo, né, Jorge? O problema é que o empresário ele quer fazer tudo com pressa, né? É, Com velocidade, economia, às vezes mal orientado pelo contabilista, mal orientado pelo advogado oportunista, porque ele quer ganhar honorário com base na economia que ele está vendendo. Ó, você vai economizar, ou ele até oferece a empresa que está sendo objeto da aquisição, só que a empresa tem que tomar cuidado, né? é que nem os casos de pejotização, não adianta o advogado dizer que vai dar certo, que vai ter economia, se não for feito do jeito certo. Porque se for feito do jeito errado, provavelmente, enfim, vai sofrer autuação e o contribuinte vai acabar pagando multa aí de 150% e não aproveitando nada, só tendo prejuízo, né? Então, esses casos de incorporação às avessas é o que a gente fala aqui sobre planejamento tributário, se não for feito do jeito certo. Tinha um livro, acho que era o Planejamento Tributário à Luz da Jurisprudência, que era do Douglas Yamashita, coordenador. Ele examinava dois acordos, não sei se, acho que não eram esses, não lembro se eram esses, mas eram dois acordos sobre incorporação às avessas. E um dos casos, enfim, todo mundo, os autores que comentaram entenderam que alguns divergiram, mas a grande questão do caso que foi julgado, né, a autuação foi mantida, era um caso em que a incorporação ela se deu pela deficitária, só que quando ela incorporou, continuou, vamos dizer assim, tudo da empresa incorporada. A gente sabe que a incorporada, na verdade, ela deixa de existir, né? Sim, Então sim, continuou o sim. mesmo local, o mesmo nome, enfim. Então, na verdade, só houve uma incorporação, né, para fins Fictícia, né? de compensar o prejuízo fiscal, porque fora isso, continua existindo a empresa incorporada. Então, na verdade, não houve uma incorporação, né? Sim, Então, até porque realmente não faz sentido, sob o ponto de vista econômico, né? É bem difícil, claro, pode acontecer, como o caso que você descreveu, mas é bem difícil eu querer pegar uma empresa que não tem nada de lucro, né? Só tem prejuízo, que não está bem, sim, sim. enfim, e botar ela no lugar de uma empresa que é totalmente lucrativa. É muito difícil, né? Fazer isso. Tem que ter muita, vamos dizer assim, tem que ter uma contraprestação, vamos dizer assim, para tirar esse. O prejuízo tem que ser muito grande, vamos dizer assim, para aproveitar, né? Para Verdade. compensar perder uma empresa lucrativa, porque a empresa lucrativa ela vai continuar dando lucro de qualquer forma. Então é interessante estudar Não, esses casos de incorporação às avessas. Porque e hoje eu creio que não seja tão feito quanto antes, né? Porque antes sim, eles faziam justamente isso de a empresa lucrativa continuava existindo, na verdade, né? De sim, fato, sim, mas sim, sim, sim. sob o ponto de vista jurídico, ela tinha sido incorporada. Não, e eu acho que assim, um dos impedimentos é a questão da trava de 30%, que acaba não sendo muito atrativa, né? Mas assim, tem empresas que fazem, né, Júlio? Porque às vezes acontece, eu tenho um grupo de empresas, tem empresária que tem 30, 40 empresas, 10 empresas, nem sabe o que ela tem. De repente ela tem uma mina de ouro ali, tem uma empresa que tem um prejuízo que foi gerado há uns anos atrás, por causa da atividade, não deu certo, ele pode até aproveitar, faz parte do mesmo grupo econômico. Tá sobre o mesmo controle há muito tempo. Eu não adquiri aqui. E mesmo que eu adquira, eu posso até fazer isso. Por exemplo, eu vou adquirir uma empresa que tem prejuízo. Mas o que eu falo? Tome cuidado. Então, antes, você adquire a empresa e antes de fazer a operação, que é igual tempo, planejamento, vamos planejar. Então, antes de fazer, transfere alguns funcionários para essa empresa, começa a gerar alguma atividade, começa a ter alguns ativos operacionais nessa empresa, começa a comprar ativos nela, começa a gerar alguma receita nessa empresa para poder dizer que ela está operando. Espera um ano, no mínimo, né? E depois essa empresa está viva, você ressuscitou ela, aí faz a incorporação. Agora, não dá para, tipo, comprei o CNPJ agora e vou fazer a incorporação daqui a uma semana. Não funciona. Né? Você pode fazer? Pode fazer. Papel aceita tudo. Só que, assim, o risco de você ser questionado é muito grande. Então, se você pegar aqueles relatórios do fisco de fiscalizações, né, os últimos dois, acho que ano passado eu vi, quais são os grandes itens que o fisco estava utilizando para autuar. Então, o primeiro dele, ágio. Segundo, incorporação às avessas.
Terceiro, debêntures participativas, que ainda tinham, as empresas que tinham esse rabinho, e questões de tributação do lucro exterior. Então, são grandes 4 temas de operações aduaneiras, 5 grandes temas. O fisco, aquela coisa, sinal amarelo, né? Pisca ali quando bate, porque você é obrigado a fazer, por exemplo, o SPED da incorporação vai ser olhado e o fisco vai olhar, ele vai verificar. Então, não tem como você, como antigamente, né? Você fazia, registrava no junto comercial, depois você entregava a declaração e até você cruzar a informação, deu moral. Hoje é quase automático, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Dá para fazer, é possível. Só que toma os cuidados, né? Então, e contratar gente para poder fazer a consultoria. Tá certo, professor. Acho que no próximo vídeo a gente vai falar sobre a questão que mencionou já um pouquinho, né, que é a trava de 30%. Então, Isso. acho que esse vídeo aqui já tá bem completo. Depois a gente pode botar o número desses acordos também na descrição do Sim, vídeo sim. Bom, para quem quiser, porque daí facilita a vida, né? Mas esse caso da isso. Rex Norte é bem famoso. Eu lembro que tem até uns artigos e alguns livros aí que falam desse caso. Quando falou o nome, eu já veio de pronto na hora, porque sempre quando falam de incorporação às avessas falam desse caso, né? Esse caso é famosíssimo. É o Mas então, famoso professor, caso de você é, não deve seguir, segue é, grelhando, é né? que nem os casos famosos, quer dizer, não faça isso. É Então, isso aí. professor, obrigado pelo bate-papo aí mais uma vez e até o próximo vídeo. Eu que Um agradeço, Jorge. abraço Até a a próxima. todos. Até a próxima.